maravilhindos! Tudo bem com vocês? Quem não me conhece ainda, meu nome é Raquel Ellen, mais conhecida como a Maravigold. Sou professora de língua portuguesa e na aula de hoje a gente vai falar sobre os recursos expressivos que nós usamos nos textos, principalmente para nós fazermos a descrição das personagens. E aí o que acontece, gente? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre denotação e conotação. Se você ainda não estudou isso, não tem problema. Eu vou ensinar hoje no vídeo de hoje. Quem já aprendeu, não tem problema. A gente vai dar uma revisada e vai só ajudar vocês ainda mais. E para começar essa aula, eu quero que vocês me acompanhem aí no texto que eu já disponibilizei para vocês. Quem quiser também vai estar aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo. Vai estar a minha aula aqui em PowerPoint para vocês acompanharem, o PowerPoint que eu salvo em PDF, tá bom? Então, vamos lá. O título do texto é o seguinte, A Amante. Alguns anos depois que nasci, meu pai conheceu uma estranha, recém-chegada na nossa pequena cidade. Desde o princípio, meu pai ficou bastante fascinado com esta encantadora novata e, em seguida, a convidou para morar com a gente. A estranha aceitou e, pasmem, minha mãe também. Enquanto eu crescia, na minha mente jovem, ela já tinha um lugar muito especial. Minha mãe me ensinou o que era bom e o que era mal, e o meu pai me ensinou a obedecer. Mas a estranha era forte, nos encantava horas e horas falando das aventuras e mistérios. Ela sempre tinha respostas para qualquer coisa que quiséssemos saber. Conhecia tudo do passado, do presente e até podia predizer o futuro. O chato é que não podíamos discordar dela. Ela sempre tinha a última palavra. Foi ela quem levou minha família ao primeiro jogo de futebol. Fazia a gente rir e chorar. A estranha quase nunca parava de falar, mas o meu pai a amava. Tinha até ciúmes. Muitas vezes a levava para o quarto e dormia com ela. Minha mãe não gostava, mas aceitava. Agora me pergunto se minha mãe teria rezado alguma vez para que ela fosse embora. Meu pai dirigia nosso lar com fortes convicções morais, mas a estranha não se sentia obrigada a segui-las. As brigas, os palavrões em nossa família não eram permitidos, nem por parte de nossos amigos ou de qualquer um que nos visitasse. Entretanto, ela usava sua linguagem inapropriada, que às vezes queimava meus ouvidos e fazia meu pai e minha mãe se ruborizar. Meu pai nunca nos deu permissão para tomar álcool e fumar, mas ela nos incentivava. Dizia que isso nos destacava na sociedade. Falava livremente, talvez demasiadamente, sobre sexo. Agora sei que meus conceitos sobre relações foram influenciados fortemente durante minha adolescência por ela. Muitas vezes a gente a criticava, mas ela não se importava e não ia embora de casa. Mas também a gente era conivente com toda aquela situação. Passaram-se mais de 50 anos desde que a estranha veio para a nossa casa. Gente, sabe o que é isso? Lorenzo fazendo birra com o pai. Desde então, ela mudou muito, mas ainda continua jovem, prática, bonita e elegante. Está lá em casa, tranquila, esperando que alguém queira escutar suas conversas ou dedicar seu tempo livre a fazer companhia e admirá-la. E aí, você já conseguiu adivinhar quem é essa estranha? Será que você tem alguma dica? Comenta aqui embaixo para mim antes de terminar de ver o vídeo. Seu nome? Chamamos ela de televisão, mais conhecida por TV. Agora ela arranjou um marido que se chama computador e tiveram um filho que se chama celular e um netinho, tablet. A estranha agora tem uma família. E a nossa? Gente, eu adoro esse texto. Como eu disse para vocês, é um texto que o autor ele é desconhecido, então, né? Como o nome diz, desconhecido, né, meu gente? A gente não sabe quem é que fez esse texto, mas ele nos leva a uma reflexão bem interessante, né? Ainda mais nos dias de hoje. Ele é super atual. E uma coisa muito legal é que esse texto ele usou toda a linguagem denotativa
ou conotativa, gente? Foi a linguagem conotativa, ou seja, a linguagem figurada. Então, para quem ainda não aprendeu ou para quem não se lembra, pega o caderno agora e anota. Vai, vou esperar. Tenho certeza que tem gente que ainda não pegou. Abre o caderno, anota. Então, vamos lá, gente. Denotação é o sentido real da palavra, ou seja, é o sentido próprio de uma palavra ou qualquer outra coisa desprovido de ampliações ou modificações em seu significado. Relação objetiva de significado entre a representação, o símbolo, o som, o ícone e o conceito estabelecido por eles. Ação ou efeito de denotar. Uma dica que eu sempre dou para os meus maravilhindos aí, ó, sentido denotativo. Lembra do de? Que D vem de dicionário, tá? D de dado. D de dicionário. Então, denotativo, sentido que tá no dicionário. Então, o sentido real da palavra, aquele sentido que ela foi criada para ser usada. E agora, o sentido conotativo é justamente o sentido figurado, tá? Conotação é a ação que consiste no emprego de uma palavra a partir de um sentido figurado, não literal e dependente do contexto. Aquilo que uma palavra pode sugerir além do seu sentido literal, através de associações com outras palavras, outros contextos, outros seres ou objetos. Na filosofia, é a capacidade atribuída ao nome que carrega consigo uma série de características implícitas em seu significado. Então, gente, ou seja, denotação, sentido real da palavra. Conotação, sentido figurado. Professora, por que isso acontece? Porque na nossa língua portuguesa, nós temos uma característica muito peculiar que a gente chama de polissemia, ou seja, poli vem de vários sentidos, vários significados. A gente tem muitas palavras que são polissêmicas, que conseguem ter mais de um sentido. Por isso que todas as vezes quando algum aluno meu pergunta qual é o significado da palavra, eu sempre falo, eu preciso saber qual é o contexto. Lê para mim o texto que eu preciso saber. Que é justamente por isso, porque tem palavras que têm mais de um sentido, tá? E aí, quando a gente vai fazer a descrição física de personagens, a descrição psicológica, a gente vai usar muito a linguagem conotativa, né? Porque a gente tem dois tipos de descrição, a descrição objetiva e a descrição conotativa ou subjetiva que a gente fala. Então, por exemplo, se eu fosse escrever meu unicórnio, eu sei que vocês estão de olho deles, né, menina? Ele acende ainda! Mas foca aqui. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a descrição desse unicórnio, e eu fosse falar que ele é um objeto, que ele foi feito de um material plástico, que ele tem um cabelinho rosa, que tem o chifrezinho amarelinho, tem duas asinhas amarelas e ainda acende uma luzinha, eu estou fazendo uma descrição objetiva, no sentido literal do unicórnio. Agora, se eu fosse falar que ele é um ser encantado do mundo da imaginação, que colore as minhas noites, fiquei sem ideia. Isso daí, gente, vou parar por aqui. Se eu falasse isso daqui, gente, isso daqui seria no sentido figurado, então no sentido conotativo. Então, o sentido real é o sentido denotativo e o sentido figurado é o sentido conotativo, tá bom? Então, todas as vezes que eu quero descrever um objeto e eu vou atribuir as características dele, que não vou ficar filosofando, eu estou usando a linguagem objetiva, tá? Então, eu tenho aqui um esmalte da Risqué. Não tô ganhando nada por isso. O Risqué patrocina Joe. Ó, então, quando eu falo assim, ó, que ele é um objeto que guarda uma substância que embeleza a unha das mulheres, eu tô usando, eu tô usando a linguagem... Eita, gente, porque não, o segundo exemplo, me enrolei toda. Então, quando eu uso aqui, ó, então eu vou de novo. E, gente, isso acontece nas minhas aulas de verdade, vocês sabem, né? Ainda mais quando alguém me atrapalha. Então, olha só. Então, quando eu tenho esse objeto aqui, eu vou falar que é um objeto de vidro, que ele é transparente, que eu consigo ver o conteúdo e que ele armazena um produto que as mulheres usam para esmaltar as suas mãos, então eu estou dando o sentido literal do esmalte. Agora,
se eu fosse falar que ele traz vida para as mãos femininas, que ele pode fazer você conquistar os seus sonhos, né, gente? Que a publicidade que usa isso como ninguém. Então, estaria sendo, então, a descrição subjetiva, ou seja, usaria a linguagem conotativa, tá bom? Então, por exemplo, quando os meus alunos falam assim, a Maravigold fala pelos cotovelos. Sim, eu sei, tem gente que vai falar que é verdade. Eu sei disso, gente. E é verdade mesmo. Quando eu falo a Maravigold fala pelos cotovelos, eu estou exagerando. Eu quero dizer que a professora Raquel fala o quê? Fala muito, fala demais. Então, eu não tenho nenhuma outra boquinha nos meus dois cotovelos, mas eu estou querendo exagerar. Eu quero dizer que a professora Raquel fala muito, ó, fala muito mesmo, que já deu quase... Tô sem óculos, gente. Quase 11 minutos de explicação. Então, quando eu faço isso, eu estou usando o sentido figurado da palavra, porque eu quero exagerar. E lembra lá nas primeiras aulas que eu expliquei para vocês que toda palavra tem um significado e um significante. Bom, e aí eu trouxe para vocês uma frase de um poeta norte-americano que ele diz o seguinte, o nome dele é Ezra Pound. Ó isso, ó. Isso que dá, minha gente. Sandra, me ajuda aí, corrige meu inglês. A Tati também corrige meu inglês aí, ó. Que é um poeta norte-americano, fica melhor falar. É um poeta norte-americano. E ele diz assim, ó. Literatura, linguagem carregada de significado. Então, por exemplo, gente, quando eu falo assim pra vocês, olha, eu tenho um garfo. O garfo é o significante, certo? É o que ele... É a descrição do meu objeto. Então, eu tenho lá, ele é um substantivo masculino, utensílio de mesa com 2, 3 ou 4 dentes, dependendo da cultura. Agora, quando eu falo assim, se eu colocasse pra vocês lá, vai aparecer lá no esmalte, ó. Tô olhando aqui pro esmalte, gente. Eu coloquei lá no slide pra vocês, a figura do Garfield e a figura da Magali. Se eu falasse assim, eles são bons de garfo. Quando eu falo eles são bons de garfo, eu estou usando o sentido conotativo, tá? Então, é o sentido figurado. Tem uma artista, que agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, no meu iPad, que é a Sayaka Gans. Ela é uma artista que ela é maravilhosa. Gente, olha isso daqui, ó. Todos os objetos que vocês estão vendo aqui, gente, são utensílios domésticos que a gente usa na nossa cozinha. Então, aqui tem garfo, tem espátula, tem sopeira, tem vários objetos. Que eles são usados pra gente fazer o quê, gente? Pra gente comer, certo? Então, eles são usados no seu sentido real, aquilo que eles foram feitos, né? Para serem utilizados. Então, quando a gente usa lá o garfinho, a gente tá usando ele no sentido denotativo. Vou fazer essa analogia com vocês. E aí, o que acontece? Gente, ela pega esses objetos e ela faz, sabe o quê? Arte. Gente, a arte dela é incrível. Olha só essa escultura que ela fez. Vou colocar mais de pertinho ainda. Gente, olha isso. É garfo, é espátula, é pregador e ela faz umas esculturas maravilhosas. Então, ela pega esses objetos que têm o sentido denotativo e quando ela faz arte com esses objetos, ela vai para o sentido conotativo. Olha só, essa daqui eu acho que é uma das mais bonitas que ela já fez. Esses dois cavalos, eles são tão reais, que parece literalmente que eles estão saindo da parede, ó. Tem um outro aqui, ó, que eu acho que é mais real ainda. Olha isso, gente. Não é muito bonito? Então, quando eu faço arte, eu saio do sentido real e passo para o sentido figurado. Bom, dentro disso, nós vamos estudar um pouquinho das figuras de linguagem. Nós vamos estudar só algumas hoje, que é tudo nome bonito para vocês darem pro filho de vocês. Ô, Sinestesia, vem cá, minha filha. Me traga um copo d'água que sua mãe tá com sede. Ô, metáfora, catacrese. Brincadeiras à parte, são esses nomes. São os nomes bem estranhinhos mesmo, mas que a gente usa muito, principalmente em literatura, quando a gente vai fazer análise tanto dos romances em prosa, quanto dos poemas, dos versos, tá? A gente usa bastante. A primeira figura de linguagem que a gente vai ver hoje é a metáfora. O que é metáfora? É quando eu tenho
Eu quero fazer uma comparação entre dois seres e esses seres têm têm algo em comum, semelhante. Então, o que eu faço? Eu faço essa comparação, mas eu faço através de uma afirmação. Se eu falasse assim, ó, a Maravigold é uma estrela cadente, ó, todo brilho, glamour, blá, 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 blá. Quando eu falo isso, assim, ó, a Maravigold é uma afirmação. Eu estou dizendo que eu brilho como uma estrela cadente. Verdade, verdade, verdade. Não é metáfora, não, é real. Então é o seguinte, gente, ó. Eu coloquei alguns exemplos, vocês vão acompanhar aí nos slides. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Estou afirmando, ó. É um rio subterrâneo. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando, até quando? Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa, Gonzaguinha. E aí agora, eu tenho um outro que vocês estão cansados de me ouvir já falar dessa história em sala de aula, que é a história de Dom Casmurro, que nós temos o Dentinho Gonçalves e a nossa Capitulina, a nossa Capitu, coisa mais linda do mundo. E aí, o nosso autor fala o quê pra ela? Que Capitu tinha os olhos de ressaca. Quando eu falo de ressaca, não é que ela bebeu todas, não, ficou cachaçada, não tem nada a ver com isso, gente. De ressaca significava que os olhos dela tinham tanta força que sugavam o Bentinho para dentro de si e que ele não conseguia decifrar de verdade Capitu. Ele achava que os olhos dela eram oblíquos e dissimuladas, de cigana, e ele não conseguia fazer o quê, gente? Ele não conseguia decifrar o olhar de Capitu. Por isso ele usava uma metáfora, porque ressaca é o movimento de queda e recuo das ondas quando o mar está muito agitado. Então, também usa o sentido figurado, ou seja, o sentido conotativo, ok? E agora a gente tem uma comparação. Na comparação, eu também vou fazer, como o próprio nome diz, eu sei, uma redundância, uma comparação entre duas pessoas que também têm uma semelhança. Só que a diferença dela é que obrigatoriamente eu vou usar a palavrinha como. Obrigatoriamente tem que ter a palavra como. Se não tiver a palavrinha como e tiver a palavrinha é metáfora. Se tiver como, é comparação. Então, vamos lá, ó. Comparação é facilmente entendida com a aproximação de dois termos que se assemelham. Então, eu tenho lá, eu coloquei para vocês uma tirinha. Acorda, Mando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí ele olha pra cá e olha, ele não entende nada. Aí ela vai lá. O amor é como um motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, na hora ele não funciona mais. Aí ele, entendi. Então aqui, ó, eu tenho a palavrinha como, que estabelece essa relação de comparação. Tem uma outra chargezinha aqui que é feia, mas que eu adoro colocar ela nas aulas, que é a questão da prosopopeia ou da personificação. É quando eu atribuo características humanas para seres inanimados. Então, aqui eu coloquei aqui para vocês assim, ó, tem uma charge, que é do Rio de Janeiro, e eu tenho uma bala que está perdida. E aí ela fala assim, o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. E aí tá o senhor, ó, fugindo do tiroteio, né? É uma tirinha que é cômica, mas infelizmente retrata uma situação do Rio de Janeiro que é recorrente, né? Então, aqui eu tenho uma personificação, é quando eu atribuo características humanas para seres inanimados. E tenho a sinestesia. A sinestesia é super usada, principalmente naquele soneto de Camões, vocês também estão cansados de me ouvir falar, né? O amor é ferida que dói, não se sente, é o contentamento descontente. É uma dor que desatina sem doer. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Definição. Sinestesia é uma linguagem de estilo ou semântica que designa a união ou junção de planos sensoriais diferentes. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, eu tenho lá o brilho macio do cetim. Então, eu tenho aí a junção da visão e do tato. Visão, brilho, macio, tato. O doce afago materno, doce, paladar, afago, o tato. Verde azedo, verde, visão, azedo, paladar. Aroma gritante, aroma, olfato, gritante, a audição. Tudo bem, gente?
Esse daqui é super simples, tá? E sempre cai no vestibular. E a onomatopeia, eu preciso que vocês assistam o videozinho que eu coloquei aqui no link, que nada mais é do que a sequência de sons que dão uma ideia exata ou aproximada do objeto ou ação representada, tá? E aí tem vários exemplos, mas eu coloquei aquela do pintinho piu, pintinho piu, pintinho piu. Lá em casa tinha um pintinho. Assistam, que vale muito a pena. É um vídeo também antigo da internet que fez muito sucesso, mas vale a pena ver. E nós temos a catacrese. Gente, a catacrese é quando eu uso uma palavra que é imprópria, mas por quê? Porque eu não tenho outra palavra que melhor estabeleça essa relação. Então, vamos lá para a definição, ó. Uso impróprio de uma palavra por falta de outra mais específica para dar nome a alguma coisa que precisa de designação. A catacrese baseia-se na semelhança de forma ou função de dois seres ou ideias. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, embarcamos em... Eita, nós, gente, tá difícil. Parece que eu comi pedregulho agora na janta. Então, ó, embarcaremos no trem das 11 horas. Embarcar, a gente embarca no quê, gente? Embarco, minha gente, em navio. Só que a gente tem outra palavra, professora, para poder responder pra gente? Não tem, amor, não tem. Então, o que a gente tem que fazer? Usar essa mesma. Então, embarcaremos no trem das 11. Outra coisa, ó, martelava a mesa com os dedos impacientes. Martelava, a gente martela com martela, isso mesmo, martelo, martelão, minha gente. E aí, a gente também não tem outra palavra. Então, por isso que a gente usa a catacrese, tá bom? E essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficarem com alguma dúvida, mandem mensagem aqui para a Maravigold, que vai ser um prazer em atendê-los, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Desliga, ô Jesus.